Olá, meus amores, vamos para mais um estudo em Tito 2. Hoje nós vamos para o versículo 4, que diz: Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Aqui nós sabemos que Paulo está escrevendo a Tito, e Tito está sendo recomendado a ensinar as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais novas, né? Então, nesse caso aqui, que ele está dizendo que ele já falou sobre aquelas coisas que a gente já falou nos vídeos anteriores, e aqui ele está dizendo, né? Olha, se você cumprir tudo isso, todas essas recomendações aqui, você vai poder ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, amarem seus filhos. E, no caso, o que é o amor, né? O que significa o amor? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Vamos avançar um pouquinho. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Então aqui nós podemos saber qual o significado do amor, né? O que é o amor de fato, né? Como que o amor é, né? Eu tenho uma amiga que ela costuma sempre falar algo, né? Que ela diz: o amor é o que o amor faz. Então, você tem um referencial, você tem aqui uma base bíblica, né? Para você saber como você deve amar o seu marido e como você deve amar os seus filhos, né? Então, tudo que foge disso daqui não é amor, né? Tudo que você faz de diferente disso daqui no trato do seu marido, no trato dos seus filhos, não é amor, significa que você não está amando. Então, a autora aqui do livro, a Marta, ela fala que ela vai a algumas igrejas e a maioria das igrejas que ela vai, as mulheres mais novas chegam como que com um apelo, né, falando que, olha, a gente não tem mulheres mais velhas aqui para nos ensinar, é muito difícil e tal. E assim, né, o que eu penso a respeito disso? Claro que as mulheres idosas, elas devem se atentar a essa função que foi deixada aqui na palavra para elas, que elas precisam realmente se dedicar a ensinar as mulheres mais novas. Né? Então, muitas vezes a gente vê mulheres idosas que estão preocupadas com suas famílias, em cuidar dos seus netos, em descansar, porque já está tudo muito bem, já está tudo muito tranquilo, chegou no auge, na melhor idade, né? E esquecem que existe uma função que foi deixada para elas. Mas nós, como mulheres mais novas, mais jovens, nós não devemos esperar necessariamente que uma mulher idosa venha nos ensinar. Se você está numa igreja ou está numa comunidade que você não tem uma mulher mais velha para lhe ensinar, não significa que você vai ficar paradona no tempo, entendeu? E vai, tipo, estacionar. Pronto, não tem a mulher mais... A Bíblia diz que a mulher idosa deve me ensinar, então eu não vou atrás, vou ficar esperando. Não. Né? A gente deve buscar o conhecimento e saber como que nós devemos lidar na nossa casa, com o nosso marido, como que nós devemos nos comportar em determinados ambientes. E a Bíblia vai nos esclarecer tudo isso. Então não é desculpa o fato de não ter uma mulher idosa para lhe ensinar. Você mesmo pode buscar esse conhecimento e assim passar esse conhecimento a mulheres mais jovens, a mulheres que ainda não passaram pelo que você passou, que ainda não estão vivendo as experiências que você já viveu e ajudar essas mulheres. Mas, especificamente aqui nessa palavra, ela realmente vai ser bem direcionada às mulheres idosas mesmo, né? Então, era esse ponto que eu queria deixar, né? Essa observação a respeito disso. E falar a respeito desse amor, né? Que é o amor sacrificial, que é o amor que realmente se sacrifica pelo outro. É o amor bíblico, é o amor ágape. Nós sabemos que existe o amor filos, né? Que esse amor filos é aquele amor que você vai olhar para o seu marido com um amor terno, um olhar de ternura, né? Você olha para ele como alguém que é querido, você tem pensamentos bons sobre ele, né? E esse amor, que é o amor agapão, não sei falar,
né? Esse amor é um amor sacrificial, que é esse amor que eu estou falando agora, né? Em Efésios 5, versículo 1 e 2 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós sabemos que a palavra, na Bíblia mesmo, não tem nada especificamente direcionado às mulheres, para que as mulheres, falando para as mulheres amar o seu marido. A gente sabe que a Bíblia vai falar, né, que as mulheres devem respeitar os seus maridos e os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, né? Então, não tem nenhum versículo específico, mas aqui em Tito, a gente vê uma instrução de Paulo para Tito, para as mulheres idosas ensinarem as mulheres mais novas a amar seus maridos. Então, aqui já existe uma direção para nós. Devemos amar, sim, os nossos maridos. Então, o nosso marido, né? Então, existe esse amor, filos, esse outro amor que eu falei agora, e o amor uma só carne, né? Esse amor uma só carne é aquele amor do marido e a mulher, que é dado por Deus um laço especial, né? De uma só carne, que Deus falou lá, né? Olha, o homem vai deixar seus pais, a casa, né, de seus pais, e vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, é aquele amor que foi constituído pelo Senhor, o casamento, né? A união. Então, como que nós vamos conseguir amar os nossos maridos e os nossos filhos, né? Como que nós vamos aprender a amar os nossos filhos? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Aqui nós vemos um exemplo, né, aqui na Bíblia, de Paulo, né, que Paulo transmitiu essa ideia, né, que a mãe considera o seu filho muito amado e querido, de ternura, né? E muitas mães amam os seus filhos, de fato, e estariam capazes até de entregar a sua vida por eles, né? Mas o amor, ele não é somente você demonstrar carinho, você ter afeto, né? Você ter aquele afago, né, com o seu filho. Mas realmente de você instruir o seu filho no caminho que ele deve andar. Instruir o seu filho como que ele deve proceder, né? Como que ele deve se tornar um cidadão e um cidadão dos céus, né? Que não somente você deve instruir o seu filho a como que ele deve se comportar na sociedade, mas que como ele deve se comportar como um cristão, como um filho de Deus. Também vai falar sobre nós termos pensamentos amáveis, né, sobre eles, né? Sempre lembrando de 1 Coríntios 13. Ter um tom de voz amável e gentil, porque o amor é benigno. E isso não é fácil, gente, é muito difícil. Você educar uma criança e você se basear nesse amor bíblico, você saber que você tem que se controlar primeiro, tem que ter domínio primeiro. Você tem que ser disciplinado para que você possa disciplinar a criança, né? Então, sempre, todas as atitudes que você vai ter com o seu filho, assim como com o seu marido, você tem que ir naquela base lá de 1 Coríntios 13. O amor é benigno, né? Tenho que falar de uma maneira boa, de uma maneira bondosa com meu filho, né? O amor é paciente. O amor não se exaspera, o amor tudo suporta, né? Então, é sempre tendo aquela medição, né? Do 1 Coríntios 13. E também nós devemos ser bondosas e compassivas, né? Misericordiosos com os nossos filhos. Ter pensamentos de bondade sobre eles, né? E não pensamentos de ira, e não xingamentos, como muitas mães, né? Falam palavras de maldição com os seus filhos, né? Nós, como pais, como mães e pais, nós somos autoridade sobre os nossos filhos, nós exercemos autoridade bíblica, autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Então, se você libera palavras de maldição sobre eles, se você não tem misericórdia, se você não é bondosa nem compassiva com o seu filho, né, condenando, trazendo palavras de juízo sobre ele, como que o seu filho vai ser realmente uma bênção? Como que você quer que ele seja um referencial se você mesmo não é um referencial para ele? Né? Então, nós sabemos que os nossos filhos, eles aprendem muito mais com as nossas atitudes, muito mais com o nosso comportamento do que com as nossas palavras, do que com aquilo que a gente fala para eles. Então, primeiramente, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, demonstrar afeição e alegria por eles, né?
porque os filhos, eles são herança do Senhor. Em Salmo 127, no versículo 3 ao 5, diz assim: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Então, os nossos filhos são como flechas, né? A flecha, ela fica ali um tempo determinado na aljava, né? E existe o tempo dessa flecha ser lançada. Então, pense que o seu filho, quando ele é pequeno ainda, ele está dentro da aljava, né? Mas vai chegar um tempo que ele vai crescer, que ele vai ser lançado, né? Então, você precisa preparar o seu filho para quando esse tempo chegar, né? Para ele realmente ser como uma flecha que acerta o alvo, né? Uma flecha certeira nas mãos do Senhor. Nós temos grande... Então, eu gostaria de concluir esse vídeo falando, né? Que nós, como mulheres, devemos buscar o conhecimento do alto, conhecimento aqui, ó, da palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos saber para levarmos a nossa vida, para guiarmos a nossa casa, para cuidarmos do bom andamento da nossa família, do nosso marido e dos nossos filhos, né? Então, eu sei que essa é uma função das mulheres mais velhas, né, que foi recomendado aqui. Mas se você não tem essa mulher para te instruir, busque na palavra, né? Não espere alguma mulher ser despertada, né, ser acordada aí do seu sono para lhe instruir. Busque você. Seja um exemplo, até mesmo para as mulheres mais velhas, né? Com humildade, claro, né? Não com arrogância, mas com humildade. Seja um exemplo de mulher de Deus. Seja um exemplo, seja uma mulher de Deus. Seja uma mulher que ama a palavra de Deus, que deseja agradar ao Senhor. E assim, amando o Senhor sobre todas as coisas, conhecendo a sua palavra, você vai poder amar o seu filho, você vai poder amar o seu marido, como o Senhor quer que você ame. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu deixo um abraço para vocês. Estamos crescendo, aprendendo juntas, amadurecendo. Então, que Deus nos abençoe, que sejamos mulheres da palavra. Que sejamos mulheres bíblicas e piedosas, que amam o seu marido, que amam o seu Deus mais do que qualquer outra coisa e que amam os seus filhos. Amém? Um abraço, gente.